Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos conta lá no livro de Lucas, no capítulo 15, versículos 22 até o 24, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel no dedo e sandálias nos seus pés, pegue o bezerro mais cevado, mate-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Queridos, olha a alegria de um pai por ver o seu filho retornando ao lar, por ver o seu filho, este mesmo filho que ele diz estava perdido, estava morto. Agora ele está vivo e foi encontrado. Queridos, na mente deste pai, coisas terríveis haviam acontecido com o filho, e de fato a Bíblia nos mostra que coisas terríveis haviam acontecido. Aqui há um ponto muito importante que nós precisamos entender. A alegria deste pai não está simplesmente no fato do filho retornar para casa. Não está simplesmente no fato de ele ter o filho sobre suas asas, sobre a sua proteção. Não é só isso. A Bíblia nos mostra, querido, que quando você faz um rompimento, como fez o filho pródigo, querido, você não só rompe ali os laços da família, os laços familiares, né? Mas como você rompe também laços espirituais. Esse filho, ao sair da presença do pai, ao abandonar a vida ali com o pai, com o irmão, ele rompe ali algo sobrenatural. Ele rompe com princípios sobrenaturais. Teu marido, tua esposa, querido, teu marido quando foi embora, ele rompeu com o princípio sobrenatural, com o princípio espiritual da liderança, do comando, do governo de sua própria casa. Ele rompe com esses princípios, e a Bíblia é muito enfática em dizer que as orações dele não será respondida, porque verdadeiramente ele rompeu com aquilo que ele deveria se manter firme e deveria honrar. A esposa, quando vai embora, quando deixa o lar, ela rompe com o princípio da submissão ao seu marido. Todo rompimento de questões, princípios, normas espirituais trazem consequências, e consequências desastrosas para si e para os outros. Queridos, quantos pais hoje têm dores de cabeça com os seus filhos, e muitas dessas dores de cabeça foram pelo rompimento dessas questões espirituais. Quantos filhos hoje estão completamente desobedientes aos seus pais, tanto aqueles que ficaram com os que buscam por restauração, quanto aqueles que foram morar com aquele que abandonou. Todos eles enfrentam problemas, e problemas sérios nessa questão, porque questões espirituais foram rompidas. A fala do pai aqui dizer, este meu filho estava morto e reviveu, é a condição de pecado, é a condição em que o marido ou a esposa que repudia, que adultera, que se prostitui e que vai viver uma vida totalmente equivocada está. Esta é a posição, esta é a situação, é morto espiritualmente, porque não apenas rompeu o laço familiar, mas como rompeu princípios estratégicos divinos. Quando Deus nos manda viver em família, quando Deus nos proporciona o casamento, Ele está pensando numa aliança familiar, num cordão de 3 dobras que não vai se rebentar com tanta facilidade. Deus está pensando em questões tanto físicas, terrenas, mas também em questões espirituais. Um marido que ajuda a esposa a se manter fiel dificilmente sai da presença do Senhor. Aquela mulher que está sempre cooperando com o marido para que este se mantenha ali dentro dos padrões basilares do Evangelho, dificilmente sai, dificilmente abandona. Aquele casal que está firmado no Senhor tem as suas vidas um exemplo para os seus filhos, e esses jamais saem da presença do Senhor, porque a estrutura em que foram criados,
além de ser uma estrutura sólida, visivelmente falando, também é uma estrutura sólida espiritualmente falando, onde princípios espirituais não são violados. Muito pelo contrário, são mantidos e são passados de geração a geração. Os filhos dos filhos dos filhos acabam recebendo essa herança de princípios mantidos, firmados, cumpridos, honrados. No entanto, o que nós temos visto hoje são quebras e mais quebras de princípios. Não é apenas a separação, não é apenas o divórcio, não é apenas o marido deixando a casa e indo morar com a mulher estranha, não é apenas a esposa abandonando tudo para viver uma loucura. São quebras de princípios. Quando eu digo para você, cuide, ore, clame, busque pelo seu esposo, pela sua esposa, que está hoje vivendo no adultério e que você pensa ser a melhor coisa que eles escolheram, que você pensa, até você pensa e acredita que eles estão felizes, queridos, eles romperam, mas estraçalharam com todos os princípios bíblicos, espirituais para a vida deles. Eles romperam, literalmente romperam, e eles precisam deste resgate. Eles precisam que vocês orem e clamem pela vida deles, porque na mente deles, queridos, eles tomaram as melhores escolhas, as melhores decisões. Isso que passa pela mente do marido, é isso que passa pela mente da esposa, que realmente era isso que eles deveriam, o que eles tinham que fazer, que não havia uma outra opção. E a Bíblia diz isso para nós. Lá em Provérbios 14, 12, vai dizer que a Bíblia diz que há inúmeros caminhos que para o homem parece maravilhoso, parece a melhor escolha possível, mas o fim dele são de morte. De morte, não só porque magoou a esposa que ficou para trás, não só porque feriu o marido que foi deixado de lado, mas porque princípios bíblicos e princípios espirituais foram rompidos. E nenhum princípio bíblico pode ser rompido. Se forem rompidos, geram sim morte, querido. Morte espiritual, geram perdição, geram na vida das pessoas aquilo que a Bíblia diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, porque o pecado é a transgressão de valores, de princípios, de leis divinas. E o marido vai embora rompendo estes princípios. A esposa vai embora rompendo os princípios, como se não bastasse as dores, os traumas, as feridas causadas por aqueles que foram embora, naqueles que ficaram. Ainda por cima, violam as leis sobrenaturais, violam princípios incontestáveis e inegociáveis. Não dá para simplesmente dizer, olha Deus, me desculpa, me perdoa, mas eu vou continuar violando. Não. Só vai haver alegria na chegada do filho pródigo, na chegada da esposa do marido pródigo, quando de fato eles deixarem a mortandade, a vida de morte, o caminho de morte, para o caminho da redenção, o caminho da vida. E como que esse filho saiu da morte para a vida, como esse filho que estava perdido foi achado, quando ele literalmente, ele reconheceu, ele lembrou primeiramente aonde ele estava e da onde ele saiu, e viu que ele tinha tudo e abandonou tudo por nada. Tomou a pior decisão achando que era melhor. E então ele reconhece que ele errou. Ali há um arrependimento. E não bastasse isso, querido, a Bíblia ainda vai dizer que ele reconhece o erro e ele confessa o erro. Não basta você só achar que você fez a coisa errada. Você precisa verbalizar, precisa haver confissão do seu erro. E precisa haver humilhação a ponto de se tornar servo, no caso do filho pródigo.
Não há, queridos, não há arrependimento quando o marido, quando a esposa, eles ainda se colocam numa posição de superioridade, quando eles acham que realmente eles fizeram o que tinham que fazer e que está tudo bem e que agora não deu certo o que eles queriam e agora eles querem voltar para casa, mas sem haver ali uma humilhação dele próprio. Não que você vai impor uma humilhação, mas ele mesmo vai se sentir constrangido com tudo aquilo e ele vai aceitar até uma posição abaixo daquela que ele estava antes. Ele não vai chegar ali com o peito estufado dizendo: não, eu sou bom, eu faço, eu saí de casa porque você fez isso, ou porque a culpa foi sua, ou nós não estávamos bem. Mas ele vai reconhecer: não, eu fui um pulha, eu fui uma pessoa que realmente não fiz o que deveria fazer, eu violei princípios espirituais, eu fiz tudo de errado, mas agora eu aceito a minha condição que eu puder ter neste momento, só que eu quero fazer a coisa correta. E aí ele tome uma atitude para sair do chiqueiro que ele está. Seu marido, sua esposa precisam tomar essa atitude. E você precisa orar por esses passos, para que ele se lembre da onde ele saiu e que ele jogou fora aquilo que ele tinha de bom. Ele não valorizou aquilo que ele tinha de bom. Ele precisa reconhecer o seu erro, ele precisa confessar o seu erro, ele precisa se humilhar e aceitar o que for colocado para ele, porque ele verdadeiramente errou e ele precisa tomar uma atitude de sair do chiqueiro e de reconectar, restabelecer os princípios espirituais que um dia ele violou. Ore por isso, clame por isso, busque por isso, para que Deus possa transformar a vida de maridos, esposas e companheiros. Que Deus abençoe a todos, fique na paz e nos encontramos logo logo. Tchau, tchau, gente!